Vamos saber agora da criança que caiu do ônibus da Prefeitura de Jardim Alegre. Ou melhor, perder a criança no meio do caminho. Meu Deus do céu, vem comigo. Ao vivo, Mochilink chamando lá direto de Jardim Alegre. O J. Júnior tá lá com as informações. E pelo que a gente apurou, foi o seguinte. O ônibus de Jardim Alegre veio trazer atletas para participar de uma prova pedestre, uma corrida em Cambira, aqui perto de Jandaia do Sul. E a criança que perdeu no meio do caminho seria filha do motorista, entendeu? A família foi também, né? Aí, ó, essa janela aí, tá vendo essa primeira janela? Aí que teria acontecido por essa janela a queda. Diz que a janela estava mais ou menos um palmo ali, aberta, e numa curva, quase chegando lá em Jardim Alegre, a criança caiu e ninguém viu ela caindo pela janela. Vamos ao vivo, o J. Júnior tá lá na cidade de Jardim Alegre e tem as informações. Pelo que eu contei, teria sido mais ou menos dessa maneira que isso aconteceu, Jota? Oi, Salsicha, boa tarde para você, a todos que acompanham o programa. Exatamente dessa forma, segundo as informações que nós conseguimos apurar hoje aqui em Jardim Alegre. Nós estamos na cidade desde as 8 horas da manhã, conversamos com várias pessoas e também com quem estava no ônibus. No domingo, a equipe de atletismo aqui do município foi participar de um evento, uma corrida que aconteceu em Cambira. O motorista, que é da prefeitura, ele foi fazer esse trabalho, levar os atletas e a comissão técnica. Para isso, ele também levou a esposa e 2 filhas, entre elas a menor, a mais nova, a caçula, de 5 anos de idade. Passaram o dia tranquilamente por lá. No retorno para casa, eles vieram já na parte da noite. Isso porque alguns atletas aqui de Jardim Alegre, né, tiveram boas colocações nessa competição e ficaram para receber o prêmio. A entrega do prêmio aconteceu um pouco tarde, e aí, depois de toda a cerimônia, eles pegaram o caminho de volta. O pai acomodou as filhas no banco logo atrás, ali do lado dele. O motorista fica do lado esquerdo, as filhas estavam no primeiro banco do lado direito. A esposa também foi acomodada no outro banco. Acontece que, né, durante a viagem, estava à noite, e ele desligou a luz do ônibus e o pessoal acabou ali cochilando, dormindo. Inclusive, a própria mãe e a outra irmã, né, mais velha da criança. E viagem que segue. Quando chegaram aqui em Jardim Alegre, ele olhou, falou, cadê a criança? E começou aquele desespero. Aí as pessoas falou, não, ele falou, não, esqueci ela em Cambira. Daí as pessoas falaram, não, na hora de entrada aqui, ó, você colocou as duas aqui, as duas se acomodaram aqui. Não, mas ela deve ter descido. Falou, não, na entrada, nós entramos e vimos ela sentada aqui e virou aquele desespero. Ele então pega um outro veículo da prefeitura e faz o caminho inverso, volta pela rodovia entre Jardim Alegre e Cambira. No meio do caminho, no meio da escuridão, ele consegue ver no acostamento do lado direito a criança caída, um pouco ali sonolenta e diante da pancada e presta os primeiros socorros. Ele e a esposa colocam a criança nesse outro veículo da prefeitura e trazem até aqui, o hospital de Jardim Alegre, onde a menina passou pelos primeiros atendimentos. Diante da gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada para o município pertinho, 5 quilômetros daqui, Ivaiporã, que tem hospitais em melhores condições e permanece, de acordo com informações, internada na UTI. Por quê? Ela sofreu fratura em uma das pernas, tem uma lesão, né, um tipo luxação na coluna e algumas outras escoriações, algumas outras contusões. A menina passou por todos os exames, tomografia, raio-x por todo o corpo e não encontraram nada de mais grave além desses ferimentos, como por exemplo na cabeça, que era a grande preocupação, né? O impacto com o asfalto, enfim. Mas isso não foi constatado. Então ela está internada em tratamento, não foi informado a nossa equipe se ela já passou por cirurgia por conta da fratura, quais serão os outros procedimentos a serem adotados e também não há expectativa de alta para a criança até que a equipe médica defina, né, o melhor tratamento e possa realizá-lo, e aí sim ela depois disso deve voltar para casa onde vai se recuperar com a família. E isso, Salsicha, aqui movimentou as conversas e as rodas das pessoas que estavam reunidas na cidade. Muita pergunta, como é que a menina desaparece, ninguém vê, mas tem essa questão. Nós conversamos mais cedo com o secretário de esportes, que estava acompanhando
a equipe até essa competição, ele disse que por conta da competição, a exaustão física, as pessoas dormiram com facilidade, né? Inclusive ele. E é um ônibus um pouco mais, né, com poltronas almofadadas, enfim, isso, né, dificultava a visão de quem estava na frente. Levando em consideração que uma menina pequena, ninguém viu. A janela, ela estava entreaberta, pouca coisa. Mas como é uma criança pequena, de 5 anos, essa abertura era o suficiente para ela, na curiosidade, na inocência de criança, subisse, conseguisse ter acesso à janela e ali no movimento, enfim, do ônibus, seja numa curva ou no mesmo, né, no movimento do coletivo, né, no trajeto pela estrada, ela veio a sofrer essa queda. Um acidente no mínimo inusitado, que trouxe muita preocupação. A Polícia Militar, por exemplo, Salsicha, ela foi acionada, já passava da meia-noite, para um caso de desaparecimento. E até quando o policial recebeu o chamado, falou, eu estava com a minha filha no ônibus, ela caiu da janela, ela tá desaparecida. E aí ficou, calma aí. E a polícia, né, fazendo a sua filtragem ali, até pensou que poderia ser talvez um trote, falou, mas peraí, vamos apurar melhor isso daí, foi buscando mais informações, já foi mobilizando algumas viaturas, já começaram a fazer o mesmo trajeto, mas o pai foi quem acabou encontrando primeiro. Hoje cedo, nós viemos aqui, né, chegamos bem cedinho, pouco antes das 8 horas da manhã aqui em Jardim Alegre, começamos a produção da nossa reportagem e nós conversamos, por exemplo, com a Polícia Militar. Tenente Daniela foi quem nos atendeu, nos deu uma entrevista contando como foi, né, que eles receberam esse chamado e o desenrolar dessa ocorrência, conforme a gente está contando aqui. A entrevista com ela, inclusive, está no ponto e a gente vai acompanhar agora aqui no programa. A informação que chegou a nós foi através do registro do boletim de ocorrência, que na madrugada de domingo, uma família participou de um evento no domingo de corrida e no retorno, que seria, o evento foi em Cambira. Então, no retorno para Jardim Alegre, todos embarcaram no ônibus. Testemunhas disseram que a criança estava no primeiro banco do ônibus, juntamente com a irmã. Em dado momento, não encontraram mais a criança dentro do ônibus. Nesse momento, os pais fizeram um caminho de retorno de Jardim Alegre a Cambira e encontraram a criança no acostamento com algumas escoriações e pequenas lesões. E foram rapidamente ao hospital. Essa, então, é, portanto, a tenente da Polícia Militar, Daniela Gomes de Castro, que nos atendeu e nos trouxe mais informações a respeito do atendimento à ocorrência. Nós também conseguimos conversar com o Luiz Carlos Pereira. Quem é ele? Ele é o secretário de esportes aqui do município de Jardim Alegre. Jardim Alegre, nessa área, ela tem uma atividade muito grande com várias modalidades e em destaque o atletismo. Então, por isso, ele fez questão de acompanhar, dar o apoio dele como secretário de esportes aqui de Jardim Alegre, esteve, né, nessa competição e conta um pouco ali talvez dos bastidores, não sei se a gente pode chamar assim, Salsicha, mas da situação ali dentro do ônibus, até mesmo a situação do próprio motorista que foi com a família. Vamos ouvi-lo. Tínhamos ido para a cidade de Cambira, né, para participar de um evento de corrida de rua, onde aconteceu essa fatalidade, né, esse problema que ocorreu aí no retorno. Uma viagem normal, como fazemos sempre, né? No retorno acabou que essa criança ficou ali, estavam todos dormindo, né? Levantou e acabou caindo ali do ônibus. Mas ninguém conseguiu perceber nada, porque é uma criança de 5 anos, estava sentado no banco da frente e levantou e caiu do ônibus. Foi dado falta dessa criança na hora que chegou na cidade de Lidianópolis, né? E aí, no retorno, né, o motorista retornou, até porque achou que essa criança tinha ficado na cidade de Cambira. E aí os atletas, né, disseram que não, que essa criança tinha subido no ônibus. Então, houve ali aquela preocupação, aquele desespero, claro, dos pais. Retornaram e foi encontrada a criança, né, na pista. Então, o que a gente tira de lição é que uma cidade de Jardim Alegre é uma cidade abençoada, porque além de ser uma fatalidade, foi um livramento de Deus por essa criança ter sido encontrada com vida, sem correr o risco, né, de vida. Ela hoje já está tranquila, teve fratura na perna e teve também uma lesão, né, na coluna, mas está tudo sob controle, os médicos estão tratando na cidade de Vaiporã.
e a criança não corre o risco de vida. Ele é funcionário da prefeitura e estava acompanhando vocês, né? Como que é? Sim, ele é funcionário, né? E nessa viagem ele levou a família, né? Para junto, ele, a esposa e as 2 crianças dele, para participar lá também. É o primeiro banco da frente, né? Que ela estava sentada ali, junto com a irmã dela, né? E estavam todos dormindo, porque no retorno, né? Todo mundo cansado da corrida, né? A corrida de rua é uma corrida desgastante. Os atletas tiveram a corrida, tiveram a premiação, então, quer dizer, demorou um pouco lá. E no retorno, onde estava todo mundo já dormindo, aconteceu essa fatalidade aqui próximo também do município, né? Da onde que eles perceberam que a criança já chegando aqui, na cidade de Lidianópolis, aqui próximo, né? 10 quilômetros. Então, de imediato, já pegou um outro veículo, retornou para tentar encontrar a criança, né? Ou se estava na cidade de Cambira, porque eles não tinham mais, sabia se estava na Cambira, se tinha caído. Aí a mãe da criança visualizou a criança na beira da pista e pararam de imediato, já pegaram, levaram já para os procedimentos legais. Tá, então, Luiz Carlos Pereira, o chocolate, como é conhecido e muito popular aqui no município de Jardim Alegre, dando na entrevista e contando pra gente esses detalhes. Então temos aí a informação, as falas oficiais da polícia, do representante da prefeitura, de quem estava no ônibus, Salsicha, e nós tivemos acesso ao ônibus. Temos até algumas imagens rodando na televisão. E esse ônibus é um ônibus alto. Eu tenho 1,90 m, me aproximei da janela e eu não consegui pegar nem o começo da janela. Estiquei os meus braços, minha envergadura é próxima dos 2,50, mais ou menos, talvez um pouco menos, um pouco mais, e aí sim eu tive acesso à parte de cima da janela, porque a janela, ela abre, né, e fica naquela fresta. E aí a gente estava imaginando, né, a queda, quão violenta foi. E, diante desses detalhes, é necessário também acrescentar que o ônibus estava em movimento. Se a gente levar isso em consideração, numa rodovia, entre 60 e 80 por hora, no mínimo. Então, uma criança sofre essa queda com o ônibus em movimento, nessa velocidade, cai direto no asfalto e acaba caindo e sendo lançada para fora da pista. Ela foi encontrada num acostamento durante a noite, estava ali já prestes a perder a consciência, porque ela estava bastante debilitada, assustada, obviamente, e ficou ali, né, por cerca de talvez 20 minutos, quase meia hora, de acordo com o que nós apuramos, porque Lidianópolis, onde a queda ou a menina foi encontrada, fica a 10 quilômetros daqui. Então, um percurso de aproximadamente 10 minutos, um pouco mais, até chegar ao ponto onde ia descarregar os seus passageiros, vai mais uns 5 minutos, não é uma cidade tão grande. Jardim Alegre tem algo em torno de 10 mil habitantes, o trânsito leve, tranquilo, a gente vê que o movimento é pouco. E aí ele sente a falta, até ele acionar a polícia, fazer o caminho, pegar o outro automóvel da prefeitura e fazer o caminho inverso, já vai mais aí uns 10 minutos, até conseguir chegar ao ponto, porque daí ele tem que ir com baixa velocidade, com atenção, obviamente, maior, olhando ele, a esposa e até a própria filha às beiras da rodovia, até chegar mais uns 10, 15 minutos onde a criança estava. Então, algo em torno de meia hora, mais ou menos, a criança ficou ali naquelas condições. Não sei se, ainda bem, né, diante do que a gente está contando, ela não teve, né, no seu instinto, querer sair para a rodovia, porque uma criancinha pequenininha no escuro, olha só a proporção do que aconteceu aqui em Jardim Alegre nesse final de semana. Por isso, na minha abertura da minha participação, eu falei que foi uma notícia que tomou conta das rodas de conversa aqui na cidade, cheias de dúvidas, obviamente, que a gente está esclarecendo agora aqui na televisão, e também com muitas pessoas com suas opiniões, né, diante da situação, mas ninguém discorda que foi um livramento, um milagre, né, que essa criança sofreu através da inocência dela de subir na janela. Só um minutinho que eu quero voltar com você já, só para você ter uma noção aí, Jota. A Record já está pedindo a reportagem de Jardim Alegre para colocar em rede nacional sobre essa situação. Coloca a imagem para mim do ônibus aqui, só para vocês que estão em casa aqui, ó. Esse aqui é o coletivo. Mostra a parte da frente, onde estava a criança. Porque a criança estava no primeiro banco. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Para aqui. Aqui é a porta de entrada do ônibus. Como o Jota falou, é um ônibus alto. Aqui a gente vê a coluna da onde abre. Então abre um pouco para cá. Eu acredito que até é bem pouquinho ali. Mas aqui, ó, a janela abre. E a gente vê o encosto do banco aqui, ó. Então, o que se acredita que tenha acontecido? Uma criança de 5 anos tem força para abrir uma janela? O ônibus é um pouco antigo, mas pode ser que estava aberto.
diz que estava mais ou menos um palmo da janela aberta. Então, o que se acredita que tenha acontecido? Não sei se a criança estava de cinto, que provavelmente não estava, porque se ficou em pé no banco, não estava. E aí, olhando para o lado de cá, para o lado de fora, na curva, que o pai estava conduzindo o ônibus, solta a imagem lá para o povo ver. Ela caiu, só que é milagre mesmo, ó, porque ela estava do lado de cá do ônibus. Então, ela estava do lado do acostamento. Então, no que fez a curva, ela caiu para fora, para o lado do acostamento. Porque se ela tivesse do lado de lá, ela cairia no meio da pista. Entendeu? Porque demorou. Eles não chegaram em Jardim Alegre, eles chegaram em Lidianópolis. Em Lidianópolis, que sentiram a falta da menininha de 5 anos. E aí o pai falou, não, ela ficou lá. E aí começaram a discutir dentro do ônibus, não, ela ficou, vamos voltar para Cambira. Aí o pessoal falou, não, ela estava aí no banco. Ela não ficou não, nós vimos ela estava aí no banco. Não, ela ficou em Cambira, ela deve ter descido. E aí pegaram o ônibus e voltaram pela rodovia. E aí ali, um pouco à frente de Portubá, encontraram a menininha caída. Um milagre de Deus, caída na beira do acostamento, um pouco desacordada, porque era já de madrugada. E por Deus, não passou nenhum veículo aí que poderia ter atropelado ela. E outra coisa, ninguém viu também, só viram o pessoal do ônibus que estava voltando depois com o busão e acharam a criança caída. Meu Deus do céu! E não tem como falar que isso é uma irresponsabilidade, não é? Fala pra mim, alguém foi irresponsável num negócio desse? Pelo amor de Deus, claro que a gente está rezando e agradecendo pela que a criança está viva, está machucada, mas está bem, não corre risco de morte, machucou a perninha, machucou aqui, ralou um pouco, imagina a altura do ônibus, olha a altura, bota o ônibus lá, olha a altura do ônibus, olha aí, olha a altura do ônibus, ela caiu lá de cima da janela, olha lá, olha a altura. Temos que agradecer, mas também temos que prestar atenção que houve uma irresponsabilidade de alguém, tem que analisar se tem cinto de segurança em todo o ônibus, porque o ônibus não pode transitar sem ter o cinto de segurança, tem que ter uma avaliação aí. Volta comigo o J. Júnior lá. O motorista, o pai deve estar desesperado também, deve estar no hospital junto com a mãe, com a criança. E agora o que vai ser feito aí por parte das autoridades sobre a situação? O Jota está indo para um outro ponto, não tem problema. O Jota desligou o mochilinho que ele está indo para um outro ponto tentar lá uma fala de uma outra pessoa. Mas vamos aguardar, mas que o caso é grave, é muito grave. Como é que se perde uma criança, meu Deus? No meio do caminho, caiu pela janela, 5 anos de idade. Meu Deus, nossa equipe continua em Jardim Alegre e daqui a pouco eu volto ao vivo com o J. Júnior lá. E para você que está aí do outro lado, para você também teve irresponsabilidade de alguém que não cuidou da criança? Porque o pai é o motorista, o pai estava dirigindo o ônibus. Mesmo dirigindo o ônibus, o primeiro banco onde estava a criança. Será que ele não percebeu? Já era de noite, já era madrugada, né, que estava chegando meia-noite. A mãe estava com uma outra criança. Será que não tinha ninguém junto com ela no banco ali? Meu Deus do céu, que caso gravíssimo, hein? Gravíssimo. Já já eu volto com o